A gente está falando da federação, tá? União Brasil Progressistas, eu queria a sua avaliação. E, claro, da CPI, né, que o senhor foi autor de requerimentos dos primeiros parlamentares a questionar o INSS, o ministro Lupe, sobre o que estava acontecendo com esse roubo dos aposentados, a importância dessa CPI e se efetivamente o Hugo Mota vai autorizar, vai instalar, será? Então, vamos falar primeiro da federação criada, o seu uso pejorativo. Eu publiquei nas minhas redes ontem, a Arena está de volta. Então, não tem nenhuma pejorativa, acho que você vai, por exemplo, ao interior do Rio Grande do Sul, né, o progressista, né, os deputados do progressista no Rio Grande do Sul se apresentam e são conhecidos como... Então, eu até ontem, nas minhas redes sociais, sim, a Arena está de volta. Acho que marca uma posição importante, corajosa, ousada, e começa a realmente ter grandeza essa oportunidade legal nossa de criarmos a federação de partidos necessária para ver se isso, na verdade, essa redução, ela qualifica, né, ela permite mais agilidade, momento de defesa, mais transparência do processo legislativo aqui na Câmara dos Deputados. Eu estou muito feliz quando o governo está dispensando os vice-líderes do União. Quem conhece o meu mandato, eu exerço desde o primeiro dia dessa legislatura no extremo da oposição, não tem nenhum diálogo com o governo Lula, porque, na verdade, o caos que está aí é o caos que está anunciado. Então, eu fico muito feliz que alguns progressistas e agora a União está vindo para onde nós já estávamos há muito tempo, que é mostrar realmente que o Brasil, sob esse governo, não vai a lugar nenhum que não seja o fundo do poço. Não há nada tão ruim que não possa piorar, assim são os dias da política aqui em Brasília. E de um tema para o outro, né, essa coisa do INSS, isso é mais grave do que se parece. Ontem nós desmascaramos o ministro. Eu não usei a palavra mentiroso, porque ia ser muito pesado, quando ele falava que ele teve essas informações há um ano atrás. E nós mostramos por documento que no dia 7 de março de 23, às 18h20, eu oficializei ao Ministério. Depois, em março de 23, em audiência, eu fiz a exposição de motivos. Portanto, o ministro tinha conhecimento. Tem 2 anos. Não é 1 ano, é 2. É isso? Aqui, ó. Está aqui, é isso aqui. Está aqui o documento. Olha lá. 7/3/23. Foi quando o ministro Lupe foi notificado, em março. Depois, na sequência, teve uma convocação de audiência pública onde ele esteve na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, presidida pelo deputado Bia Kiss. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu posso disponibilizar, de onde eu faço a exposição de motivo para ele, explico tudo isso. E volto a dizer, como essa denúncia nossa foi em março de 23, é óbvio que esses descontos começaram muito antes disso, segundo diz os relatos, em 2019. Por quê? Os criminosos se reinventam a cada dia. E quando nós acabamos com a contribuição sindical obrigatória, é óbvio que quem estava acostumado a mamar no dinheiro dos sindicatos, mamar no dinheiro das pessoas para poder fazer sua militância política, eles iam se reinventar. E, naturalmente, reinventaram esse crime, trabalharam de forma muito silenciosa, muito inteligente, com conivências, é óbvio, de alguns ideólogos atuando dentro do próprio INSS. Um crime desse tamanho, ninguém rouba sozinho. E nós, então, denunciamos para que o ministro pudesse, naquele instante, quando foi detectado por nós, né, voltando ao passado, pudesse estancar naquele momento ali e suspender esses descontos e, naturalmente, iniciar a investigação. Mas eles, ao invés de fazer isso, acho que trouxe luz ao crime que cometiam e triplicaram esse crime. O crescimento, ele é de 3 dígitos após a nossa denúncia, porque viram que ali tinha uma cerca frouxa e avançaram com toda a força para poder extorquir mais de 7 milhões de brasileiros, num valor que já passou de 6 bilhões de reais. Realmente é algo impressionante. E aí o ministro veio ontem aqui na Câmara, eu já tinha antecipado, passou o óleo de peroba com a cara de pau, até disse para ele que ele
é um bom artista, em artes cênicas ele vai muito bem. Eles são treinados para isso. Esses esquerdistas são treinados, né? Tanto ele, pega o Lewandowski, você vê a Margarete Menezes hoje aqui na Comissão de Cultura, como são treinados, como são adestrados, como são frios, porque, na verdade, a gente sabe, né? É uma das características dos criminosos, dos bandidos, né? É o gelo no sentimento. O coração não pulsa, eles não mudam de reação. A cara não muda. Então, esse povo da esquerda, todo mundo adestrado, são todos iguais. Então, além de nós já obtemos ontem a assinatura para instalar a CPI, que vai ser extremamente importante, agora uma interpretação política nossa. Mas diante de 7 milhões de pessoas, o Hugo Mota não vai poder, em hipótese alguma, ficar sentado em cima dessa denúncia. Nós estamos coletando agora, porque o presidente da República também tem que ser enquadrado. Pode ser até um movimento político, mas necessário, ele tem que ser responsabilizado. E a ele, crime de impeachment. Então, é mais um pedido de impeachment, porque o Lupe disse, inclusive, que comunicou ao presidente da República que nada fez. Então, tem prevaricação. Então, nesses pequenos crimes, o PT voltou ao governo para roubar agora e eles qualificaram os seus roubos. Né? Você pega a questão dos Correios, né? Estão roubando, estão fazendo um absurdo, estão roubando via Lei Rouanet, com os descontos de 40, 50 reais, ou seja, você vê que eles voltaram como em número de gafanhotos, como em guerrilha, em pequenos roubos, mas mantiveram a prática. Agora, só para finalizar nesse momento, o Zé Dirceu disse, nós não voltamos para a cena do crime, porque nós nunca saímos dele. Portanto, eles, mesmo no governo Bolsonaro, onde eles estavam infiltrados, né, em sindicatos, em comitês de conselho, possivelmente eles cometeram outros crimes. Então, quando ele diz, mas isso começou no governo Bolsonaro, a questão de tempo, sim. Mas você vai ver quem que roubou, são eles. São sindicatos, associações e entidades com ligação direta ao PT. Parte desse dinheiro teve enriquecimento ilícito e outra parte possivelmente já foi usado tanto nas campanhas, talvez de 18, campanha de 22, campanha de 24, porque tem na base, lá no interior, aqueles sindicatos ligados à CONTAG, que aí ela escancarou essa corrupção, também tem os agentes da militância política que elegem os vereadores, o prefeito e possivelmente trabalharam na eleição de muitos parlamentares que estão aqui na casa. Carol, quer perguntar? Quero. Deputado, já juntando aqui os dois assuntos que a gente está falando, da federação e da CPI, né? Essa federação nasce como a maior bancada da Câmara, empata em números de senadores com o Senado, vão ser 14 senadores, tanto para o PL quanto para essa federação. E assim, o PP já vinha com uma votação mais massiva na oposição, mas União Brasil fica um grande questionamento, se é um centrão, como é que vota, tem representantes do partido no governo, e aí a gente viu também ali uma disputa de liderança, Lira com Rueda, e agora para saber quem vai ser o presidente da federação, que pelo que eu entendi vai ser alternada, né, a cada ano. Então, entender se está tendo um direcionamento dessa federação para votar com a oposição nessas pautas tão importantes. O senhor falou aí de impeachment, eu tinha falado isso mais cedo, né? Tem vários pedidos de impeachment abertos já por questões sérias que cabem impeachment, como pedalada fiscal, agora uma completa ausência do presidente. Entender como que a federação está vendo isso, se vocês vão dar base para a oposição, PL, Partido Novo, que já vem querendo pautar anistia, CPI, todas essas questões, se a federação vai junto, se vai dar o apoio, se vai ser um grande bloco de oposição, ou vai ser ali um grande centrão ali, onde o eleitor não consiga entender o que está vindo dessa federação. Inclusive ontem, só um complemento, né, para o pessoal que está nos assistindo, ontem no evento estava o Valdemar Costa Neto, então assim, prestigiando o evento, então imagino que esse endereçamento tenha tudo a ver, como a Coral está colocando, o deputado. Olha, eu estou dizendo de um sentimento, participei tanto da cerimônia ontem, como à noite também teve um outro momento onde as partes e nós estávamos juntos, eu acho que vai ser um aprendizado. Claro, naturalmente, eu tenho a impressão que aos poucos vai ter um desmame do governo, né? A ocupação de espaços e posicionamento, às vezes, de defesas pró-governo. Esse desmame, eu acho que ele é irreversível, até porque nós já estamos aí num período final de governo. Normalmente, eu já estou no meu terceiro mandato, no final do segundo ano, que foi no ano passado,
é onde o governo começa uma ascendente. É claro que o governo primeiro e segundo ano sempre passa por uma arrumação, apresentação de programas, e depois terceiro e quarto ano o governo está sempre numa ascendente. Foi assim com o governo Bolsonaro. Se vocês pegarem final de 19, final de 20, até pela pandemia, né, nós éramos tratados quase que como pessoas doentes na rua. O governo Bolsonaro finaliza 22 disputando a eleição com grandeza e realmente com a eleição de deputados e senadores, enfim, governadores, já foi o governo chegou. O governo Lula, eu tenho a impressão pessoal minha, porque eu sempre militei na oposição, né, eu jamais voto com esse governo. Eu fui aí chamado, inclusive, na semana passada por um meio de comunicação, o deputado mais infiel, porque, em tese, o PP, o progressista, está na base do governo, e eu sou o deputado que mais voto com a oposição. Eu acho que esse desmame é natural, e eu tinha essa expectativa que o governo estaria numa ascendente. Então, todos os partidos que ficavam ali meio a base do governo, naquela dúvida do dia a dia, se o governo estivesse numa ascendente, ele ia, na verdade, engrossar as suas fileiras e reforçar as suas bancadas. O que nós estamos vendo, já caminhando aí para quase que o final do mandato, eu digo que 26 já está contratado, o governo está numa decadência moral, numa decadência ética, sem condições, por exemplo, para patrocinar algumas coisas que poderiam fazer essa reversão, não consegue dar respostas. Eu falo para vocês um detalhe que passa desapercebido. Cadê o Haddad? Sumiu. Percebe-se que depois que ele fez esse monte de lambança, nós o chamamos de desqualificado, despreparado para o cargo, o Haddad a impressão que ele não existe. Porque a própria Simone Tebet do planejamento, essa nunca existiu. Portanto, tem governo. Isso mostra que o governo está numa decadência. Nessa decadência, mesmo aqueles que tinham alguma simpatia por vocação governamental, eu volto a dizer, vão desmamar do governo, né, vão soltar essa teta e vão, com certeza, começar a engrossar as sessões da oposição. É óbvio que em algumas pautas econômicas, estruturantes, pautas de infraestrutura, de saúde, né, as pautas de economia, que olhando para o país, eu não vejo dificuldade dessa base votar, que não é com o governo, né? A pauta é muito maior do que o governo. Aqui você não se vota só projeto a favor ou contra o governo, tem projetos que transcendem a linha do tempo, independente do seu governo. Mas, politicamente, como imagem, como aproximação, como identidade, eu acho que o desmame vai acontecer e a tendência é cada vez mais se afastar desse desgoverno, né? Porque assim, não tem um plano, não tem uma rota, não tem um líder. Se eu te perguntar agora quem é líder do governo aqui na Câmara, vocês não devem estar com dificuldade, líder do governo no Senado, a gente não sabe que são liderança. Cadê a Casa Civil, que não serve nada mais do que proteger os crimes que o Rui Costa cometeu enquanto governador? A Gleice, que diziam que a Gleice tinha experiência, não sei com o quê, a não ser que envolvimento com coisa errada, com roubo, com desvio, porque a Gleice nunca foi uma pessoa de relacionamento minimamente... Né? Tem muitos deputados do PT que a gente diverge, mas são bons de relacionamento, de convivência, que senta, discute, fazem até brincadeiras nos corredores do dia a dia, que faz parte. Você não pode ficar aqui tensionado o tempo todo, ou seja, mesmo sendo de oposição, são deputados que têm um relacionamento, tomam um café com a gente, conversa, diverge, volta a dizer, brinca com a gente, comenta no nosso dia a dia, goza de um prestígio para, em alguns momentos, poder sentar e ter um diálogo. A Gleice nunca foi essa pessoa. Sempre mal-humorada, sempre emburrada, sempre envolvida em escândalo, defesa radical de coisas erradas, equivocadas. Portanto, também a secretaria dela virou nada, virou pó. Portanto, eu acho que o Lula, né, o governo não tem barba mais. O Lula deveria botar a barba de molho porque ninguém mais quer tirar fotografia ao seu lado. E você só tira foto, então você pode postar sua foto. Ainda mais em época de redes sociais agora, ter uma foto, e se eu postar essa foto, eu vou apanhar igual um condenado. Portanto, as pessoas estão evitando de tirar foto com o Lula porque não tem para quem mostrar essa foto. Olha aqui,
para finalizar, eu sei que o senhor está com a agenda apertada aqui, já agradeço por ter feito a entrada aqui ao vivo conosco. E fica o convite para vir aqui para a gente ter uma conversa maior no programa. Ontem, tem muita gente aqui da direita, o pessoal mais bolsonarista, que olhou, viu lá o Caiado, né, ontem no evento e tal, olhou isso aí como essa união, essa federação, como uma plataforma justamente de uma candidatura à presidência do Caiado. Então, essa direita bolsonarista está vendo essa articulação como uma estratégia de esvaziar o bolsonarismo. Eu quero que o senhor, se puder, responda a isso. Ô, Cláudio, mais bolsonarista do que eu é impossível. Porque eu sou bolsonarista estando no progressista. Né? Porque ser bolsonarista no PL, né, é meio óbvio. Então, a gente brinca aqui, tem que ter coragem para ser bolsonarista como eu sou, estando no progressista. Acho que nós estamos começando a organizar e debater 26. O Caiado é um político experiente, né? Ele tem, as suas posições são conhecidas, é um quadro qualificadíssimo. Nós temos o ACM Neto também, que estava presente lá. A presença do Valdemar, ela é emblemática. Portanto, eu acho que é um agrupamento mais para distanciar do governo Lula do que propriamente para poder fazer um contraponto ao chamado bolsonarismo, porque não há nenhuma... Eu conheço aquelas pessoas na particularidade. Ninguém ali nega o peso, a influência e o papel que o Bolsonaro seja o nosso grande líder. O Bolsonaro tem 3 ou 4 condições para chegar no pleito eleitoral do próximo ano, que nós temos que estar preparados para defender as pautas da direita. Eu, nesse bloco, naturalmente, vou acompanhar a decisão de Jair Bolsonaro, a sua determinação, a sua orientação, confio na sua orientação. Você tem que lembrar que nesse bloco de Bolsonaro, você vai trazer Tarcísio, né, do Republicano, possivelmente Ratinho, do PSD, também não vai conseguir andar longe desse bloco. O Zema, que hoje está no Novo por Minas Gerais. Então, eu acho, para finalizar, é melhor a esquerda botar a barba de molho, porque a direita está se reorganizando. A Arena voltou, que é a direita raiz, e vamos voltar com força, com personalidade, vamos agregar. E, claro, a presença do Valdemar foi emblemática, ou seja, está tendo diálogo, está tendo conversa, e nós vamos fazer o que for melhor para o Brasil. Não tem vaidade, mas é importante ter atores que estejam disputando a eleição presidencial, é preciso ter um pouco de transpiração. Então, queremos o Caiado animado, o Tarcísio animado, o Ratinho animado, né, e o Bolsonaro super animado. Se esses atores, todo mundo estiver transpirando a eleição, com sangue no olho para disputar a eleição, eu acho que aí nós vamos sepultar de vez a esquerda nesse país. Se nós retornarmos, pode ter certeza que eles vão virar pó. O que não falta é espaço. A última coisinha, que ela é uma pauta essencial hoje no debate público, e a gente está percebendo o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre tentando distorcer essa pauta, que é a pauta da anistia. Inclusive, negociando paralelamente com o Supremo, antes de conversar com as lideranças partidárias, as lideranças parlamentares, o que me parece um completo absurdo. Eu queria a sua avaliação sobre essa questão. A anistia, enterraram mesmo? O Hugo Mota enterrou a anistia? Rompeu o acordo, enterrou a anistia? Não, em hipótese alguma. Esse debate que, segundo, né, a imprensa, a gente sabe por isso, que oficialmente não tem nada, que o Davi Alcolumbre, mesmo que fez um pronunciamento junto com o Hugo Mota, estão construindo, essa coisa deles para com o Supremo. O que é lamentável, porque, na verdade, é trazer o Supremo para a posição legislativa. Ao Supremo deveria se resumir a importante interpretação constitucional daquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional. O próprio Lewandowski, apesar de ter uma carreira horrível, né, na decisão do Supremo, sempre foi um garantista de direitos de privilégios, né, um homem que, enfim, votou contra a extradição do Batiste, um homem que liberou Renan Calheiros, ajudou a acabar com a Lava Jato, portanto, um currículo vergonhoso dos 17 anos do Supremo. Ele deixou vazar, né, a fala dele que o Supremo nessas decisões é o Congresso. Então, eu lamento muito, nós temos nesse momento o presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, e o Davi Alcolumbre se submetendo às vontades, os desejos, as aspirações
dos ministros do STF. Isso enfraquece mais uma vez o parlamento. Daí a importância, nós temos gente de ficha limpa, gente que tem autonomia e liberdade de fazer esse enfrentamento. Esse debate nosso para as próximas eleições é fundamental, principalmente no Senado. Nós precisamos de senadores aqui que tenham ficha limpa. Traz um ex-governador para o Senado. Ele tem um monte de processo no seu estado. Você acha que vai enfrentar o Supremo? Não vai. Você pega lá que seja um empresário, um trabalhador, ou seja que for, que tem problema na justiça. Ele chega aqui, tem o assédio moral. E o pior dos crimes, o STF está fazendo assédio moral em cima dos políticos. Isso é o pior dos mundos, porque, na verdade, você sai da legalidade e vai por uma questão de moral e ética. Eu espero que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, depois de jantar com Lula, essa viagem a Roma, isso não foi por acaso, fizeram uma reunião lá nas nuvens, porque se reunir aqui com a desculpa, o Papa Francisco não tem nada a ver com isso. Na verdade, montaram um gabinete de negociação, foram a Roma e voltaram conversando. Parece que nem o Papa Francisco teve interferência na mente dele, podia ter se convertido lá, né, na Praça de São Pedro, mas, na verdade, arrumaram uma maneira elegante, bonita e estratégica de se reunir e, infelizmente, conspirar contra a liberdade, conspirar contra a anistia. Mas nós estaremos aqui, oposição, mesmo aritmeticamente em menor quantidade, a pé e a posse, para poder manter o debate e devolver a verdadeira liberdade. Até porque um governo que deu um asilo para uma corrupta declarada e reconhecida pelo seu Estado. Aí o governo alega que deu asilo para ela por questões humanitárias, porque ela tinha um problema na perna, um problema na coluna, estaria ela com indicação de câncer, ou seja, não bate. Então, a peruana que roubou pode ficar protegida aqui no Brasil. E alguém que é simbólico, né, que escreveu com batom numa estátua aqui na placa, tomar a punição que tomou. Você imagina se nós fôssemos botar na prisão todo mundo que já pichou um dia um prédio público. É o fim da República. Com certeza. Deputado Evair de Mello, obrigado. Ó, o senhor tem que vir aqui, porque essa conversa realmente ela tinha que seguir aí por bastante tempo. Quero agradecer o seu trabalho e a gente se fala. Vamos combinar, tá? Um grande abraço.